Tá bom. A paz, irmãos. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, rapidamente. Rapidamente vamos colocar de pé. Vamos entrar na lição, a inerrância da Bíblia, né? A inerrância da Bíblia. Tivemos a lição anterior, você que acompanha no Facebook, na revista com a gente, a inspiração divina da Bíblia, né? Encerramos ela e estamos começando, pela misericórdia de Deus e graça, na correria, né, Doni? Correria gigantesca aí, Doni sempre em contato comigo aí, que quase não consegue chegar, mas Deus aprove de mais uma vez a gente estar aqui. Vamos orar? E para começar esse culto de ensinamento, Senhor nosso Deus, Pai amado Jesus, estamos aqui, Senhor, nessa noite, Pai, para engrandecer o Teu santo nome, Deus. Se estamos aqui, Deus Pai amado, é para nos enriquecermos, Senhor, do material bíblico, Senhor, e dos ensinamentos ao qual aqui serão ministrados, Pai. Senhor, que nós venhamos a sair daqui, Senhor, cheios da Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, que a gente venha, Pai amado, levar o conhecimento, que é algo, Senhor, que dificilmente as pessoas tiram de nós, Pai. E que nós venhamos a nos firmar e aprender na Tua palavra, Senhor, para termos raiz com ela, com a verdade, com o Senhor Jesus Cristo, com o verbo vivo que é o Senhor, Deus, com tudo que o Senhor é e a inspiração que essa palavra é nas nossas vidas, Pai. Para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, Senhor, ou qualquer balela que é pregado aí fora, Senhor. Por isso estamos aqui nessa noite, Senhor. Abençoa cada um que aqui está em nome de Jesus. Abençoa quem estiver no Facebook acompanhando conosco, Pai. E para a Tua glória, Senhor, nós recebemos e começamos esse culto de ensinamento. Usa, Senhor, o Teu servo, o diácono, Senhor Donizete, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Você também que está nos acompanhando através da live, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com a sua vida, meu irmão, minha irmã. Pela misericórdia do Senhor, estamos aqui novamente, mais uma sexta-feira, para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, para tirarmos dúvidas, para aprender, né, para enriquecermos, né, da palavra do Senhor, né. Tivemos aqui duas aulas, né, muito edificantes, com o nosso diácono Maurício. Primeiro, a autoridade da Bíblia, a segunda, a inspiração divina da Bíblia, né, irmãos? E hoje vamos partir para a lição de número 3, onde fala a respeito da inerrância da Bíblia. E quando o Maurício propôs esse tema, irmãos, a supremacia das Escrituras, de imediato eu, Fagner, ele mesmo, em concordância, né, decidimos pôr esse assunto em aula, porque nós temos visto que ultimamente tem se levantado muitas pessoas para confrontar a Bíblia, né, para apontar erros que não existem, para desmoralizar a Bíblia, para dizer que a Bíblia tem que ser atualizada, para que tenha que ser corrigida, mas a própria Bíblia nos relata, nos garante que ela é a palavra de Deus, que ela é inerrante, que ela não contém erro, que ela é inspirada por Deus. E nessa noite vamos ver algumas coisas aqui a respeito da inerrância da Bíblia, né, irmãos? Como foi dito, a Bíblia é a palavra de Deus, né? E sendo a palavra de Deus, ela é a verdade, pois Deus não mente, né? Como está escrito lá em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então, sendo a palavra de Deus a Bíblia, ela não mente, ela é a verdade, né? E mais adiante também, né, em João capítulo 1, onde no início ali era o verbo, né? Era a palavra, era o verbo, e o verbo se fez carne, Jesus, né, se fez carne e habitou no meio de nós, né? E em João 14:6 vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O verbo se tornou carne, que é Jesus, e ele é a verdade, o caminho, a vida. Então a palavra que se encontra nas profecias, na Bíblia, é a verdade e não contém erro, né, irmãos? Em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Em 2 Samuel, irmãos, 7:28 diz assim:
Diz agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus e as tuas palavras são verdade. Então, mais um versículo que contesta, que afirma que a palavra é a verdade. Em Tito 1:2 também, Paulo diz assim que Deus não mente, né? Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, né, irmãos? Então quer dizer que, sendo a palavra de Deus, né, ela não mente, né? Porque Deus é a verdade, né? E ele não mente. Em Hebreus 6:18 diz assim também: para que por duas coisas imutáveis, nos quais é impossível que Deus minta. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, contendo a palavra de Deus, sendo a palavra de Deus, contendo não sendo a palavra de Deus, ela não minta, ela não mente, ela é a verdade. E aqui na lição de número 3, irmãos, temos um texto áureo, que se encontra em Mateus, capítulo 5, 17, a partir do versículo 17, que eu estou lendo junto com os irmãos. Na revista eu acho que vai ter, não sei se a revista de vocês vão ter, mas a minha aqui tem o Mateus 5, do 17 ao 21. Glórias a Deus, aleluia. Tem do outro lado. Mateus 5, diz assim, no 17: Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, que não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aqui Jesus falando, né, irmãos, a respeito, né, da lei, né, que foi questionado a respeito da lei, mas ele diz que não veio para destruir a lei, né, ou os profetas, mas veio abrogar, mas cumprir, né, e veio cumprir toda a lei, toda a justiça, né, irmãos. Em Hebreus 10 também temos um texto que a revista nos dá, que diz: e também o Espírito Santo nola testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Né, irmãos? Então a revista nos dá esses dois textos. O texto de Mateus, a qual Jesus, né, sendo questionado a respeito da lei, e respondendo que não veio destruir a lei, né, mas veio para cumpri-la, né? E entrando aqui no tema, irmãos, inerrância. O que é a inerrância, irmãos? No dicionário bíblico, a inerrância significa incapacidade ou impossibilidade de errar. Inerrância bíblica, inerrância de Deus, da fé, da religião. Qualidade do que não se move, daquilo que permanece sempre no mesmo lugar. E imobilidade, né? Aquele que permanece sempre no mesmo lugar. Pode passar os céus e a terra, pode passar o mundo, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ela não muda, ela não erra, e ela permanece para sempre. As Escrituras Sagradas, irmãos, atestam a verdade divina. Ela mesmo atestam a verdade divina. A própria Bíblia se defende dessas pessoas que têm se levantado, né? Que têm se levantado tentando achar erros, tentando achar argumentos para dizer que a Bíblia está errada, que a Bíblia tem erro, que a Bíblia não é a palavra de Deus, né? Nós vemos desde a história, desde o começo, que inúmeras tentativas de desmoralizar a Bíblia, vamos dizer assim, né? Falando que tal certa cidade não existia, que tal fato não aconteceu, mas vemos também que no decorrer desse período, até chegar até nos dias de hoje,
nós vemos que todas essas teses levantadas foi caída por terra. Até mesmo a ciência comprovou fatos históricos, até mesmo a geologia, até mesmo arqueólogos, né, fizeram escavações, descobriram cidades da antiguidade, principalmente a de Jericó, né, que muitos questionavam, né, que se realmente existia, se realmente não foi uma história que inventaram, né, para acrescentar ali na Bíblia, mas não, ela existiu realmente, foi comprovada pelos arqueólogos, né. Então nós vemos que no decorrer da história, né, todas as tentativas que foi inventada, né, para desmoralizar a Bíblia foi jogada por terra, né? E até hoje, muitas das vezes hoje tem pessoas que não acreditam 100% na Bíblia, acreditam uma parte dela, né? Temos até mesmo os judeus, né, que só acreditam no Pentateuco, né? Só acreditam na Torá, né, que é uma parte das escrituras, né? Não acredita na Bíblia inteira, né? Então, é um tema que é de suma importância, irmãos. É um tema que a gente temos que entender para que nós possamos defender a nossa fé, né? Para que nós possamos defender dessas pessoas que vêm a tentar se levantar contra a palavra de Deus, né? Nós possamos debater com elas dentro da palavra, que a palavra é a verdade, que a palavra é a palavra de Deus, que ela não tem erro e que ela permanece para sempre, né? E todas essas profecias que contém na Bíblia têm se cumprido, como prova de que ela é a verdade. E as que não se cumpriu ainda vai se cumprir, né? Porque ela é a verdade. Deus prometeu e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Como foi dito, né, irmãos? Então, em Salmo 119, 160, diz assim: a tua palavra é a verdade, desde o princípio, e a cada um dos seus juízos dura para sempre, né? Então, a palavra do Senhor dura para sempre. Por isso, a palavra de Deus não pode ser anulada. A palavra de Deus não pode ser anulada. Está lá em João 10:35. Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Então, podem inventar pretexto, pode inventar o que for contra a palavra de Deus, mas ela mesma se defende. A própria Bíblia se defende desses falsos mestres, desses falsos doutores, né, da lei, fariseus. Então, a própria Bíblia, ela se defende dessas acusações, né, irmãos? E eu fiz um comentário aqui na aula passada, a qual eu estive aqui, que culmina, né, também com essa lição, né? Culmina com essa lição. O que eu disse aqui para você que não acompanhou, para você que não estava aqui, que igual eu falei hoje, que pessoas inventam, que acham que determinada história, determinado fato da Bíblia não existiu ou não aconteceu, né, que foi invenção da mente humana, foi uma história para acrescentar aqui, mais uma história para acrescentar na Bíblia. Eu digo que, como eu havia falado no comentário da semana passada, eu acompanhei um escritor, né, o Augusto Cury, eu acho que todos conhecem aqui, a maioria. Ele é psicólogo, psicoterapeuta, né, analista de comportamento, né. Então, ele em um dos seus livros, né, de uma coletânea de 5 livros, ele começou a analisar a personalidade de várias pessoas, né, de Einstein, de várias celebridades, né. E ele sendo ateu, né, no meio científico, né, ele começou a fazer esses estudos, né. E ele resolveu estudar a personalidade de Cristo. Ele resolveu estudar a Bíblia, né? Para que ele quis provar que se realmente Cristo havia pisado nessa terra, que tudo aquilo que estava escrito ali realmente aconteceu, né? E a partir desse momento de ele começar a estudar, começar a entrar nos textos, usando os evangelhos, usando a Bíblia inteira, ele chegou à conclusão que realmente o Senhor Jesus pisou nessa terra, realmente passou por todos esses processos, e realmente a Bíblia é a palavra de Deus. E a partir daí ele se converteu, ele deixou de ser ateu e passou a servir ao Senhor Jesus, né? Então, você vê, uma pessoa que estudou várias mentes brilhantes, né? Várias mentes
chegar a essa conclusão, né? Chegar a essa conclusão que realmente não tem como a mente humana não tem a capacidade de escrever tudo isso que contém aqui na Bíblia. Então isso aqui não é história escrita por um escritor. É fatos escritos por Deus, é a mão de Deus, é a palavra de Deus que inspirou homens para estar escrevendo ela. Então ela é a verdade, ela não contém erros, né, irmãos? Vamos dar seguimento aqui, irmãos. Infabilidade e inerrância, está aí na sua revista, nos comentários, irmãos. Infabilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas, onde acabamos de ler aí em Mateus 5, 17 e 18, né? E João 18, 35, onde que eu acabei de ler também aqui, que ela não pode ser anulada, né? Nessa lição veremos inerrância e preservação e a verdade da palavra de Deus. Tópico de número 1. O que é a inerrância da Bíblia? Eu trouxe aqui o dicionário bíblico, né, que eu pesquisei, mas temos aqui na revistinha também, irmãos, o conceito de inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erros algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erro nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar. E como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância e a infabilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Nesse sentido, nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Vamos ver um texto aqui que está lá em Salmos 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, ela é perfeita, refrigera a alma, né, irmãos? Em João, deu novamente a referência de João 10:35, onde que eu acabei de ler, né? Então, podemos ver que o conceito de inerrância é que ela não contém erros. Maurício, quer comentar, Maurício? Fique à vontade. Eu só queria fazer uma colocação a respeito daqui do que a revista afirma aqui. Diz assim: desse modo a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos e culturais, científicos e em todos os demais temas, né? Eu só queria estar fazendo uma colocação. Quem quiser estar seguindo ele é o professor Adalto Lourenço. O cara é um mega cientista, ele é cristão, professor Adalto Lourenço. E eu quero fazer uma citação daquilo que eu li dele hoje. Ele fala que não é a ciência que fica degladiando com a Bíblia, são cientistas. Então a ciência ela está em perfeita harmonia com a Bíblia, né? O que discorda da Bíblia são os cientistas, não é a ciência, né? É porque muitos falam que a ciência fica debatendo com a Bíblia, mas ele, numa colocação muito sábia, falou que não é a ciência, são os cientistas, né? Que na sua maioria às vezes são até ateus, né? Exatamente, irmãos. A Bíblia não erra, né? A Bíblia não contém erros, né? Ela como falou aqui, infalível, né? E muitas vezes a gente, até mesmo a própria pessoa,
qualquer um pode, se não tiver a ajuda do Espírito Santo, pode interpretar errada a Bíblia, né? A Bíblia não erra, muitas vezes a gente que erramos, né? A gente que erramos ao interpretá-la, né? Mas ela não erra, né, irmãos? Porque ela é divinamente infalível em toda a matéria que nós abordamos, né? Ela é infalível. Salmos 12, versículo 6 diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prato refinado em forno de barro, purificada 7 vezes, né? Ela é refinada. A palavra de Deus possui suprema autoridade na vida do cristão, né? A palavra de Deus, ela transforma, né? Ela muda, assim como mudou a vida do escritor, né? Jorge Augusto Cury, né? Mudou a vida dele e mudou a vida de tantos outros, né? Quando passou verdadeiramente a estudar, a meditar nas palavras, deixar as palavras trazer vida para a sua vida, né? Essas pessoas que muitas das vezes tentam se levantar contra a veracidade da Bíblia, é pessoas que não querem ter um contato com Deus. Na verdade, elas querem achar pretexto para ficar distante da Bíblia, para colocar na cabeça dos outros que a Bíblia contém erro, que ela não é inerrante como fala, né? Então é um pretexto que muitas dessas pessoas usam para não ter uma vida com Cristo, né? Para não se entregar realmente e mergulhar nas palavras, né? Porque as palavras traz vida, como diz aqui, a palavra de Deus possui suprema autoridade na vida do cristão. Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis, como falou aqui, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abragar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido, né? Então, pode os céus e a terra passar, mas a palavra do Senhor, ela permanece, ela não passa sem que tudo seja cumprido, né? Muitas dessas profecias se cumpriram, mas muitas ainda há de se cumprir, né? Tópico número 2, irmãos. Tópico número 2 diz: a Bíblia reivindica a sua inerrância. A própria Bíblia, ela, igual eu falei, ela se autodefende, né? A própria Bíblia, ela se autodefende dessas acusações, dessas pessoas que tentam se levantar dizendo que ela contém erros, né? A própria Bíblia mesmo, nós vemos até o Senhor Jesus e muitas vezes autenticando textos do Antigo Testamento, né, irmãos? Algumas pessoas que dizem que a Bíblia tem erro é para fugir da verdade bíblica, Exatamente. Que muitas vezes as condenam nas suas práticas e querem colocar a sua verdade para dizer que aquilo agora é religião e fazer outras pessoas seguirem seus métodos, não a Bíblia. Porque tem pessoas que não querem ser confrontadas com seus próprios pecados. Tem pessoas que querem, perante a Bíblia, tirar textos, quando a gente fala sempre isso daí. Quando a gente fala de Bíblia, a gente fala sempre disso. Tirar textos exclusivos para eles, para fazer valer o que ele está vivendo, ou a sua defesa, e continuar vivendo o pecado. Porque toda a Bíblia vai rebater a resistência humana contra o pecado e o erro. Toda a Bíblia vai rebater quem você é, vai dizer que o melhor que você tem que ser é aquilo que você tem que ser para Deus e não pecar. E que pessoas pegam esses negócios que divide e fala que é errado, esses outros textos, quando ele pega só uma parte para dizer isso daqui tá verdade, o resto não presta. Fazer uma religião e faz milhares de pessoas seguirem. E essas milhares de pessoas elas seguem porque às vezes não conhecem a verdade total, né? É exatamente o que eu falei, né? Pessoas que não querem se entregar, né? Que não querem ter uma vida com Cristo, né? Quer achar argumento e pretexto, né? Para não se arrepender dos seus maus caminhos, né? Que a Bíblia vai confrontar, igual você falou, vai confrontar o pecado sempre, né? Exatamente, não tem como, né? Queria ficar acrescentando pontos, vírgula e palavras e falar que o que ele diz tá certo e não o que Deus diz. Tá querendo contradizer, sendo que a própria Bíblia é inerrante e ela mesmo contradiz o que as pessoas fazem de errado, né? O mal. Exatamente, às vezes a Bíblia é inerrante, né? Ela não erra, né? Muitas vezes, igual eu falei, nós que erramos, ou pessoas que erram, pessoas que não é inspirado pelo Espírito Santo e interpreta a Bíblia de maneira errônea, né? Pega textos, igual o Fagner diz, pega textos isolados para se basear naquilo, né?
e erroneamente, né? Tópico número 2, irmãos, diz: a Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda palavra de Deus é pura, né? Provérbios 10, Provérbios 35. Alguém pode ler para mim, por favor? Provérbios 30, versículo 5. Exatamente, né? Igual com o texto que eu li também anteriormente, né? A palavra do Senhor são palavras puras, como um prato refinado em forno de barro, purificada 7 vezes, né? Tá lá também em Salmos 12:6, né? Que ela é pura. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada também, né? Salmo 18:30, que diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada e um escudo para os que nele confiam, né? É a nossa defesa, né? A palavra do Senhor é a nossa defesa, é um escudo para se protegermos desses falsos mestres, né? Dessas pessoas que tentam se levantar contra a própria palavra de Deus, né? Então nós se defende com a própria palavra, né? Isso se chama apologia, né? Apologia, a defesa da fé, né? Então a gente devemos mergulhar, né? Aprendermos da palavra esses temas que é de suma importância para termos, né, argumentos também para confrontar essas pessoas, para quando essas pessoas vierem, né, tentar se levantar contra as escrituras, a gente tem um argumento para falar que realmente a palavra é inerrante, né, para que nós possamos defender a nossa fé, né, irmãos? Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada, né? 2 Samuel 22:31, que diz: o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada e é escudo de todos os que nele confiam. Novamente aqui fala que é refinada e que é o escudo para todos do que nele confia, né? É o escudo de todos os que nele confiam. Mais uma vez fala que a palavra do Senhor é refinada. E Cristo, né? Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, né? Onde acabamos de ler, Mateus 5:18. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada, em João 10:35, onde já lemos, e que a palavra é a verdade, João 17:17. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco, né? Então, nós vemos o próprio Senhor Jesus, né, assegurando, né, a veracidade da Bíblia, a inerrância da Bíblia, trazendo textos do Antigo Testamento, né, para o Novo Testamento, né? Ele ali conversando com os discípulos e trazendo a memória, né, textos do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Fábio. Irmãos, Jesus afirmou em Mateus 14:40 a respeito de Jonas, né? Gostaria de estar lendo esse texto, Mateus 14:40. Mateus 14:40. Você lê para mim, por gentileza? Desculpa, Mateus 12:40. Desculpa. Eu li errado aqui, 14:40. 12:40. Isso. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então nós vemos aí, irmãos, que o próprio Senhor Jesus traz esses textos do Antigo Testamento
e mostra a veracidade, né? A veracidade do Antigo Testamento também, né? Então o próprio Senhor Jesus afirma, né, que não tem erro, não contém erro, que Jonas esteve realmente no ventre do grande peixe, né? E ele relata também referente a Davi, né? Mateus 12, do 3 ao 4, que fala assim: eles, porém, lhe disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com eles estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só o sacerdote. Então aqui ele trouxe também, né? Ele trouxe aqui essa passagem de Davi, né? Quando Davi ali com o seu exército entrou ali no templo e comeu os pães da preposição, né? Então o Senhor Jesus trouxe para o Novo Testamento, né? Ele ali conversando com os seus discípulos, ele fez essa comparação, né? E trouxe essa passagem do Antigo Testamento falando de Davi, atestando que realmente aconteceu isso, né, irmãos? Então, para aqueles que não acreditam que tudo isso aconteceu, tá aí a prova. O próprio Senhor Jesus, ele confirmou, né? Ele confirmou através das suas palavras todos esses fatos que aconteceram no Antigo Testamento, né? Em Romanos 15, 4, também tem mais uma referência, irmãos. Romanos 15, 4. Vou estar abrindo aqui também. Romanos 15, 4. Estou aberto aqui. Romanos 15, 4. Fala assim: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento um para com os outros, segundo Cristo Jesus, né? Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenham esperança, né? Então a palavra nos traz esperança. Tudo que está escrito, né? Tudo que está escrito, não só uma parte. Não só uma parte dela, como muitos acreditam, né? Como muitos somente usam uma parte da Bíblia, mas tudo que está escrito, para que tudo dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Não precisa ir, a gente não precisa ir muito longe para ver que a Bíblia se confirma, né? O próprio Jesus que você disse que falou sobre Jonas foi antes mencionado no Antigo Testamento, por Isaías, por Jeremias, um monte de profeta, né? Até mesmo em Gênesis, quando se levantará um da mulher que pisará a cabeça da serpente. Não precisa ir muito longe para você ver que ela se fala sobre ela mesma, e Jesus fala sobre os textos antigos, os antigos falam sobre ele. Não precisa ir mais para quem não tem tanta crença, né? Que ainda duvida, questiona, tem bastante questionamento. Mas a própria palavra, ela fala sobre ela mesma, né? No Antigo quanto no Novo, e um cita o outro e se confirma. Exatamente, a própria Bíblia, né, ela se confirma, né? A própria Bíblia, ela, né? Daniel, nós estudamos no Apocalipse, né, Maurício? Estamos na última semana, né? São 7 semanas? Estamos na última. Na última foi interrompida, né? Na sexta. Todas as outras 6 se cumpriram. Não se cumpriram já? Já aconteceu. É a palavra. E olha aqui, é lá em Daniel. Ó, lá atrás. Você cumpriu 6, parou na 7ª. A 7ª tá no stop, né? Para se cumprir a etapa final. Então, tudo aquilo que foi dito, aquele se cumpriu. Então, se você ver detalhes, não precisa ser muito pequenos, é bem visível, ao ponto de você estudar um pouquinho, você vê ela se confirmando, e a verdade, até que nem está escrito aqui, inerrância, infabilidade. É que ela não falha, que acontece mesmo o que Deus disse que ia acontecer, e ponto final. E aconteceu. Muitas coisas já aconteceram, outras ainda há de acontecer. Exatamente. Ela mesmo se autodefende, né? Vamos dizer assim, né? A própria Bíblia se autodefende dessas acusações, desses levantes que tem contra ela. Tanto historicamente, né? Nós vemos na história, como eu mencionei, né? Muitos se levantaram para dizer que como pode um homem estar dentro de um ventre de um peixe? Como pode as muralhas ter caído, né? Como pode ter existido gigantes, né? Como pode ter
né, diversas histórias que tem na Bíblia. Como pode ter acontecido? Será que isso foi verdade? Será que isso aconteceu realmente? E a própria Bíblia comprova. Não somente a Bíblia, mas historiadores, a ciência comprova, historiadores comprova, arqueólogos comprova. Então, tem várias provas, né? Várias evidências, várias provas que testificam, né, que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia não contém erro. E aqui é mais, eu creio que uma das mais importantes, né? A palavra do Senhor Jesus falando que, trazendo nos dias dele, né? Nos dias dele, quando ele estava ali com os discípulos, fatos que aconteceram no Antigo Testamento. Aconteceram muito tempo antes dele, né? Então, realmente, irmãos, a Bíblia não contém erro. E essas referências que é dada aqui é base para a gente defendermos essa posição, para a gente defendermos que realmente a palavra não tem erro. Se alguém vir contra a Bíblia, nós usamos esses argumentos, todos esses argumentos. A própria Bíblia vai se defender, mas se nós colocarmos esse que o Senhor Jesus disse, né, todos esses aqui que estão sendo mencionados, não tem argumento para essa pessoa consolidar a tese dela, né, a opinião dela, né. Número 3, irmãos, a infabilidade e a inerrância da Bíblia. A infabilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica o que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Isaías 55:11, que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei, né, irmãos? Então, ela há de se cumprir, né? Ela há de se cumprir, ela não vai voltar vazia. Toda palavra tem um propósito, toda palavra tem uma direção, toda palavra tem uma direção, então ela não vai voltar vazia, ela vai fazer aquilo que a apraz, né? Aquilo que ela foi enviada para fazer, né? Então ela é infalível. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infabilidade são por vezes confundidos como sinônimos. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica. Como eu falei, né? Muitas pessoas acreditam somente numa parte da Bíblia, numa porção da Bíblia. Aqui tem os que acreditam, né, que ela só é infalível na parte salvífica, né, na mensagem da salvação, que todas essas histórias a qual que aconteceu aqui no Antigo Testamento, foi só histórias que foi complementada aqui, foi só histórias para complementar a Bíblia, mas não. Nós tivemos a prova aqui que tudo que aconteceu é verdade. Exatamente. Outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não a consideram como inerrante. Por isso, preferimos o uso de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar, e é igualmente inerrante, livre de erros. Negar essas verdades é desacreditar de sua autoridade e inspiração divina, em Judas 1, 3 e o 4. Tem aqui. Onde diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissoluções a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus. Aqui então está falando que nós devemos procurar, né, estudar. Aqui está falando que nós devemos procurar defender a nossa fé, defender a verdade que contém na Bíblia, né, que é a verdade, né? Porque muitos
aqui como diz, ó, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissoluções, pegam a parte da Bíblia e interpretam ao seu bem-querer erroneamente, né? Que convertem em dissoluções a graça de Deus e negam a Deus, assim negando, achando pretexto para negar a Deus e dizer que a Bíblia contém erros. Único dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então nós vemos que nesse texto nos exorta a defendermos a nossa fé, exortam a defender as Escrituras, né, irmãos? Defender a palavra de Deus. Irmãos, aqui tem um auxílio teológico, eu achei muito interessante, que eu também compartilhar com os irmãos. Não sei se na revista de vocês tem auxílio teológico. É significado dos termos, né? Nós falamos aqui sobre a inerrância, né? Eu trouxe a respeito do dicionário bíblico, né? Mas aqui na revista também tem aqui o significado dos termos. Inerrância trata-se de um conceito estritamente relacionado, mas é um termo mais recente. Traz a notação de que a Bíblia não contém nenhum erro de ação, erros materiais, em contradições internas, erros formais. O conceito infabilidade volta-se ao conhecimento pessoal que alguém tenha de Deus. A inerrância ocupa-se mais especificamente com a transmissão precisa dos detalhes da revelação. Embora, em muitas composições teológicas, os dois termos sejam usados intercambiavelmente, infabilidade é o termo mais abrangente. Quem crê numa Bíblia inerrante também crê numa Bíblia infalível. Quem crê que na Bíblia não contém erro, crê também que ela não falha, né? Que ela não falha. Jesus, como os judeus da época do Antigo Testamento, criam que a fidedignidade das Escrituras não abrangia apenas seus ensinamentos mais importantes, mas também detalhes mais insignificantes. Essa perspectiva foi reiterada pelo apóstolo Paulo, lá em Atos 24:14, em 2 Timóteo 3:16. Desse modo, a autoridade de Jesus e de Paulo apoia a crença em tudo o que a Escritura exefera. Espera-se daqueles que chamam Jesus de Senhor, aceitam seus ensinamentos, que tenham as Escrituras em alta conta, como Jesus as tinha, né? Esse é um comentário aqui de Philip Wesley, né? Da revistinha aqui. Então aqui ele fala que se até mesmo Paulo, né, testificou, se até mesmo Jesus testificou a inerrância das Escrituras, não só dando valor, não só dando importância a fatos que foi expresso ali por Jesus e por Paulo, mas coisas insignificantes, como aqui disse, né? Coisas que muitos dizem que foi inventado, né? Vamos dizer assim, foi inventado para acrescentar aqui na Bíblia. Então, se próprio Senhor Jesus e Paulo testificam a verdade, a veracidade, a inerrância da Bíblia, nós também devemos aderir isso, irmãos. Nós devemos crer nisso realmente e defender com unhas e dentes a nossa posição. Defender de unhas e dentes a nossa posição. E o tópico número 2, irmãos, diz a respeito: o Espírito Santo preservou as Escrituras. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Tópico número 1 diz assim: os manuscritos autógrafos. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia do próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente, né? Filemão 1:19, Romanos 16:20. Eu gostaria de ler Romanos 16:22. Romanos 16:22, que diz assim, uma carta, né, recomendações, saudações e votos.
Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saldo no Senhor, né? Aqui é uma carta a qual Tércio escreveu, né? Aos romanos, né? Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saldo no Senhor. Então é muito material, né, irmãos, que foi encontrado, escritos originais, né? Aqui os manuscritos originais foi encontrado dos próprios punhos de quem escreveu, do autor original, né? Chamados autógrafos, né? Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, né? 2 Pedro 1:21. 2 Pedro 1:21. E por eles credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. 2 Pedro? É 2 Pedro. Eu li 1 Pedro. É 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem nenhum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo preservou as Escrituras. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível, né? João 14:17. Ou seja, irmãos, tem aqueles que não são inspirados pelo Espírito Santo, que fazem interpretação errônea, mas o Espírito, graças a Deus, o Senhor Jesus nos deixou o Espírito Santo para que nós possássemos interpretar da maneira correta as Escrituras, né? E usou também essas pessoas que escreveram, né? Acharam esses manuscritos antigos e assim fizeram cópias dele, né? Esses homens também foram inspirados para que hoje chegasse em nossas mãos esse conteúdo, né? Porque a palavra do Senhor foi escrita em pedras, em pergaminhos, né? Em manuscritos, né? E até chegar nas nossas mãos, passaram por mão de muitas pessoas inspiradas por Deus também, né? Como foi dito aqui. E usada pelo Espírito Santo, né? E usada pelo Espírito Santo. João 14:17. Conheceis que habita convosco e estará em vós. Exatamente, né? Aquele que não tem o Espírito Santo, né? Aquele que não conhece, né? Aquele que não tem o Espírito Santo, ao pegar a Bíblia, vai ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer, né? Vai ler como se fosse um livro qualquer. Certo que a Bíblia vai transformar a vida dessa pessoa, mas se é de pegar e ler assim a presença do Espírito Santo e a ajuda do Espírito Santo, ela vai ler como um livro qualquer, né? O Espírito Santo faz com que a gente venha interpretar corretamente as Escrituras, faz com que essas palavras agem em nosso coração, né? Surge efeito em nossos corações, né? Tem que crer que é. Com certeza. Com certeza. Vai ler como fosse um livro comum. Exatamente. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade, né? Fora dessa compreensão que o Espírito Santo preservou a Escritura, que o Espírito Santo usou essas pessoas para reescreverem, para traduzirem a Bíblia, né? Até o conteúdo que nós temos hoje, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Se não fosse essa compreensão, ela não seria fonte de autoridade. João 5:39. Vamos ler somente mais essa referência para darmos encerramento, irmãos. João 5:39. João 5:39 diz assim: examinai as Escrituras, porque vos escudais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim
testificam, né? Examinai as escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então é a fonte da vida, né? Aqui está a fonte da vida, a inerrante e infalível palavra de Deus, né? Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Por isso que ela é a verdade, ela não erra, ela não falha. Pode passar os céus e a terra, mas ela há de se cumprir. Todas as escrituras, todas as profecias que já cumpriram e as que vão se cumprir. Irmãos, o horário já se foi, né? Já é 9 horas. Vamos parar por aqui. Na próxima semana, na próxima sexta-feira, nós retornaremos do tópico de número 2, né? O Espírito Santo perseverou as Escrituras. Quero agradecer a presença de todos, né? Você também que está nos acompanhando através da live, que Deus abençoe a sua vida. Continue ligadinho aí nas nossas transmissões, na nossa agenda durante a semana, né? Amanhã teremos a oração, né? A partir das 8 horas. Exatamente, com o nosso diácono Maurício, a partir das 8 horas da manhã, somente online, né? Então eu agradeço a vida de cada um, Deus possa ter falado ao seu coração, e que nós possamos realmente, irmãos, crer que aqui é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela não contém erro e que ela é infalível, que ela é vida para todos aqueles que crêem, né? Vou passar para o meu pastor aqui fazer o encerramento. Amém, irmãos? Nós vimos aí que o Maurício colocou no grupo sobre as perguntas da lição passada. Vamos dar uma olhadinha nelas? O que a primeira pergunta diz aí? Vamos participar disso? Isso é muito legal em sala de aula. O que a primeira pergunta diz? Qual é a primeira pergunta da lição passada? O que as escrituras reivindicam? E quem que achou isso, estudou sem antes pegar a resposta no grupo que o Maurício pôs. O que as escrituras reivindicam da lição que a gente aprendeu da semana passada. E isso, irmãos, é muito legal e faz parte de uma disciplina nossa quando a gente estuda e procura as respostas para a gente se aprofundar, né? Eu confesso, a gente confessa aqui que na lição do professor já tem as respostas, mas não é a nossa intenção. A nossa intenção é que todos nós venhamos a estudar, a ver na lição mesmo as respostas. E nós vimos que o Maurício colocou no grupo, o que as escrituras reivindicam as escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus, verdade plena. Segunda pergunta, quem está lendo aí, pode ler. O que é inspiração plenária? Quem sabe mais ou menos? Quem acompanha isso daí? Inspiração plenária. Um minuto de silêncio, devagar, levanta a mão devagar. Plenária. Muito bem, nota 10. Inspiração plenária é a Bíblia. Da Bíblia é a inspiração total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Terceira pergunta. Cite um gênero literário e 3 figuras de linguagem. Quem pode citar um só? Não está aqui, mas não está aqui. Isso, mas isso, tá certo. Narrativa, tá certo. Parábola, tá certo. Poesia, tá certo. Profecias? Profecias? Não, profecia não é, porque isso, hipérbole e metáforas. A resposta seria narrativa, parábola, hipérbole e metáforas. Poesias, entra assim. A pergunta 4 da lição passada: quais os 2 pressupostos básicos da inspiração divina no Novo Testamento? Pressupostos básicos de inspiração divina no Novo Testamento. Quais os 2? Quem pode falar um? Pressuposto básico. Ok. Esse é um, tá certo? Amém. Isso aí, nota 10. O Novo Testamento possui 2 pressupostos básicos de sua inspiração. A promessa de Cristo ao enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. Fato. Vou para o Pai, não vos deixarei órfão ou sós. Vos enviarei o outro, a saber,
o Consolador, o Espírito Santo. Por quê? Porque o homem sem Deus, ele é cego. Cego, né? Vai para o caminho que ele está enxergando, é cego, né? É cego, sem o Espírito Santo. E B, os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Está em Atos, está em 1 Coríntios, está em Efésios. Última pergunta, qual que é? O que não é possível acontecer sem que haja um mover do Espírito Santo? Tem várias coisas. Aqui tem uma resposta. Mas o que não é possível acontecer sem que haja um mover do Espírito Santo? Tem várias coisas. Tem várias, mas aqui tem uma resposta. Quem pode falar alguma coisa sobre isso? Ótimo, é a resposta daqui. Sim, sem o Espírito Santo também não há batismo. Sem o Espírito Santo também não há salvação. Sem o Espírito Santo também não há presença de Deus, né? Então tem várias coisas que não dá para acontecer na nossa vida sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Deus, daqueles que testificam essa fé. A resposta seria: sem o mover do Espírito Santo, não é possível nem aceitar, nem entender a palavra de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aí na última aula dessa aqui, irmãos, dessa revistinha, dessa lição do Doni, tem umas perguntas também. Acho que em todas elas tem. Todas têm. Isso. Aí no final, quando estiver acabando, a gente coloca essas perguntas e a gente tenta trazer, tá bom? No começo a gente tenta trazer. No começo da próxima lição, a gente traz as perguntas da anterior e tenta responder em sala de aula, que eu acho que é bem legal, né? A gente falar sobre isso e estudar. É uma parte nossa da nossa vida, né, irmãos? Essa disciplina, né? Uma coisa eu tenho aprendido com o Senhor Jesus, que não dá pra gente começar o dia sem que a gente tenha um contato com Ele. Uma das coisas que Deus falava muito ao meu coração tem coisas que você não vive sem fazer, você faz todo dia. E você tem que fazer. Por quê? Porque você tem que fazer. O que é? Comer, levantar, tomar banho, escovar o dente e trabalhar, se tiver que trabalhar. Você tem que fazer, ninguém vai fazer por você. E você tem que fazer, porque tem que fazer todo dia. E por que que a gente não tem um contato com Deus todos os dias? Por que que a gente não entende isso? Se eu não comer, eu vou morrer. Se eu não tomar banho, eu vou ficar fedendo. Se eu não for trabalhar, eu vou ficar sem dinheiro. Então por que que eu vou começar o meu dia sem a presença de Deus? Eu preciso disso, eu preciso entender, nós precisamos entender que isso é uma coisa que precisa acontecer todos os dias na minha vida, que eu tenho que fazer, que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. É essencial, fundamental. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus? Senhor nosso Deus e Pai amado, obrigado, Senhor, por esse culto, Deus, de ensinamento, pela lição da Tua palavra, Jesus, por cada vez nos confirmar, ó Deus, ou nos fazer entender a inerrância e infabilidade da Tua palavra, Jesus. Nós cremos, Senhor Jesus Cristo, no Teu poder, Senhor, nas Tuas Escrituras, e professamos essa fé, Senhor Deus Pai amado, Senhor, como ovelhas, Senhor, do Seu pasto, Senhor, do Seu rebanho, a qual um dia o Senhor virá buscar, para que nós estejamos onde o Senhor está, Senhor. Até lá, Deus Pai amado, nos capacita, abre os nossos olhos, nos dá entendimento através do Espírito Santo, e nos faz, Deus Pai amado, nos tornarmos pessoas capazes de pregar esse evangelho e de não se desviar dele, em nome de Jesus, Pai. Que outra pessoa, se os anjos vierem, se homens vierem pregar outra palavra que seja anátema, que seja, papai amado, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que nós, a qual estamos estudando as tuas palavras, que a sua igreja, Pai, aí fora, a sua igreja que se chama pelo teu nome, Jesus Cristo, venha a aprender de ti, Senhor, para não pecar, para não se desviar, para não ser levado por vento errado de doutrina, Senhor. Firma, Senhor, os nossos passos, abre os nossos olhos, nos dá entendimento espiritual, Senhor, para firmarmos o nosso coração naquilo que é puro, pleno e verdadeiro, que é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Está encerrado. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. 2 Pedro 3,18. Falando do reino. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma aula.